galera, belezeira? Sussa na paçoca? Professor Sidão falando aqui com vocês um pouquinho e nós vamos falar neste vídeo a respeito do Canadá. Galera, vamos falar dessa que é a nação que é a grande parceira econômica dos Estados Unidos da América. Mas para a gente chegar a entender o porquê que esses caras são os parceiros econômicos dos Estados Unidos, nós temos que entender um pouquinho mais sobre a geografia deste país. Começando pelos seus aspectos físicos. É a segunda maior nação do mundo, o segundo maior país do mundo. Eles têm quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Eles só ficam atrás da Rússia, certo? Só ficam atrás da Rússia. E aí, por conta disso, pessoal, você vai ter uma disposição de relevo, clima, hidrografia e vegetação bastante diversos por conta do tamanho do seu território. É um território gigantesco, é um território que tem aí, né, várias formações geológicas diferentes, e aí eu destaquei para vocês algumas delas, né? Dentro do relevo, pessoal, vocês vão perceber então, ó, nós temos planaltos a leste, então você tem aqui, ó, toda essa região de planaltos a leste, planaltos antigos, desgastados, estáveis, tá? Formações aí de muitos recursos minerais como carvão, petróleo, extração de ferro, certo? Então você tem aí grandes jazidas minerais nessa região. Extensas planícies centrais que vão desde o norte, certo? Próximo ao Oceano Glacial Ártico, até a fronteira com os Estados Unidos, onde se formam, pessoal, mais aqui ao sul, a chamada Prairie, que é a pradaria canadense, ou seja, é onde você tem uma área de campos, extensa área de campos, que é onde esses caras desenvolvem a agricultura, certo? E é onde você tem a maior concentração populacional. Detalhe, a gente vai falar de população daqui a pouco, mas você já pode ir tendo consciência do seguinte: a população canadense está concentrada na fronteira com os Estados Unidos. Isso por conta do clima. Eu já falo daqui a pouco para vocês entenderem isso, certo? E aí, nesta região aqui, né, a oeste, você tem a continuação das montanhas rochosas, certo? Um relevo recente, um relevo novo, certo? Instável e que está suscetível aí, né, a abalos sísmicos, atividades tectônicas, toda nessa área aqui, certo? Nessa área das montanhas rochosas, certo? Em função das grandes latitudes, você vai ter a formação de alguns tipos climáticos peculiares para o Canadá, o que faz com que a população canadense, né, se concentre mais ao sul, na fronteira com os Estados Unidos, como eu disse para vocês. Isso vai interferir diretamente nas formações vegetais, né, do Canadá. O Canadá, ele é banhado por 3 oceanos, né, o Oceano Atlântico a leste, o Oceano Pacífico a oeste, e você tem o Oceano Glacial Ártico ao norte. Os ventos glaciais, são as glaciares, elas sopram sobre o continente, sobre a porção aqui, nessa porção canadense, trazendo muito frio. E esses ventos frios vão formar nessa região mais ao norte a chamada tundra, certo? Na região central aqui do Canadá, próximo aqui, né, a região aqui dos Grandes Lagos, tal, você vai ter a formação da floresta temperada e da taiga, a floresta de coníferas, certo? E aí, por conta disso, você tem florestas caducifólias, folhas que caducam, amarelam e caem, certo? Você tem árvores aciculifólias, ou seja, onde as folhas têm forma de agulha,
certo? E isso faz com que eles sejam o maior produtor de celulose do mundo. A floresta canadense, no interior do Canadá, é gigante. E por isso faz com que eles sejam o maior produtor de celulose do mundo e o maior produtor de papel jornal do mundo. Né? Isso é muito legal. É o maior produtor de papel jornal. E aí você tem um temperado oceânico no litoral, certo? Com um pouco mais de umidade, e um temperado seco, que vai formar aqui esta região onde você tem, né, a área da chamada prairie, a pradaria canadense, certo? Então, o clima interfere diretamente nas formações vegetais do território canadense. Nos seus aspectos humanos, né, vocês podem ver que o território canadense está dividido, né, em algumas áreas. Eles não são divididos em estados, e sim em territórios, certo? O Canadá, tem uma coisa muito peculiar sobre o Canadá, né, é que o Canadá é um grande protetorado. Né? O Canadá, ele ainda corresponde a uma ex-colônia britânica, então ele faz parte do chamado Commonwealth, né? Ele ainda faz parte disso, ele ainda faz parte, né, dos antigos territórios do Império Colonial Britânico, e tem uma determinada área, que é aquela região ali que está destacada em amarelo no mapa, que é a região de Quebec, né, que é uma área de protetorado francês. Então você ainda tem um governo ligado às nações europeias. Tá? Muito por conta da sua colonização, né? Que primeiramente foi uma colonização francesa e que mais tarde passou a ser uma colonização inglesa. O mapa traz exatamente isso para vocês, essa divisão do território entre ingleses, franceses, né, e outras etnias que compõem a formação étnica do Canadá. 44% são de origem inglesa, 28% são de origem francesa e apenas 2% são de origem inuit. O povo inuit é o povo esquimó, né? Que durante muito tempo lutou para ter o seu território reconhecido e hoje eles têm um território independente chamado de Nunavut. O território de Nunavut é onde se localizam os esquimós. Ah, Sidão, mas tem esquimó também no Alasca. Tem, mas o Alasca pertence aos Estados Unidos, assim como a Groenlândia pertence à Dinamarca. Então, o território canadense está dividido aqui desta forma, certo? Com a distribuição de sua população. Como eu disse para vocês, por conta do clima, onde você tem uma região de clima temperado mais seco, formando aqui a pradaria, né, as prairies, aqui na região da fronteira com os Estados Unidos, são mais de 8.000 quilômetros de fronteira, é uma das maiores fronteiras do mundo, é a fronteira entre o Canadá e Estados Unidos, e é onde se localiza a população, né? Perceba, a população canadense é de pouco mais de 35 milhões de habitantes, né? É menor do que a população do estado de São Paulo. E eles têm, gente, por conta do seu território imenso, apenas pouco mais de 3 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, eles não são nem populosos e nem povoados. Tá? Então eles não são nem populosos e nem povoados. Tá? Isso fica bem claro para vocês nos números aí demonstrados. Nas suas características econômicas, pessoal, o Canadá é um país extremamente desenvolvido. Mas é um país que tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos. Faz parte historicamente do NAFTA e é membro do novo acordo do NAFTA, que agora tem uma nova sigla, USMCA, ou seja, Estados Unidos, México e Canadá. Esse novo acordo firmado entre esses países diminuem ainda mais as barreiras alfandegárias entre eles, certo? Até porque o NAFTA, ele privilegiava muito mais os Estados Unidos do que privilegiava os outros países, né, pertencentes ao NAFTA.
E agora, pessoal, ele abre ainda mais as fronteiras, vamos assim dizer, entre essas nações, fazendo com que o acordo seja benéfico para todos os países. O México, o Canadá e a China são os maiores parceiros econômicos dos Estados Unidos. E é claro que a China está engolindo a economia americana, a economia estadunidense. A economia estadunidense, hoje, ela foi engolida pela economia chinesa. Porém, pessoal, em sua relação econômica, o Canadá é o principal parceiro dos Estados Unidos. Então, há uma relação gigante, né? E há uma dependência enorme de ambas as nações. Do Canadá para com os Estados Unidos e dos Estados Unidos para com o Canadá. Né? Vocês podem ver, pelos dados que estão apresentados na imagem aqui, né, da nossa tela, que essa relação entre eles é fortíssima, né? E em todos os tipos de produtos, né? Serviços, turismo, né? No segundo setor, o setor secundário, não o segundo setor, tá, gente? Tem diferença. Qualquer hora eu gravo um vídeo para vocês a respeito de diferença entre setor primário e primeiro setor e assim por diante, tá? Setor secundário, segundo setor, setor terciário e terceiro setor. Tem diferença, tá? Mas como eu estava dizendo, as características deles, então, são de uma dependência entre as duas nações. E com esse novo acordo, essa dependência ficou ainda mais clara, certo? Ficou ainda mais evidente, tá? Você pode perceber na observação do mapa, né, que o Canadá tem uma pujante produção, certo? Tem um extrativismo gigantesco, principalmente de madeira. O Canadá é o maior produtor de alumínio da América, mas ele não tem bauxita no seu território. Ele compra bauxita, principalmente da Jamaica, do Brasil e ali do Planalto das Guianas, o Suriname e a Guiana, certo? Mas eles têm aí grandes jazidas minerais que o tornam aí um grande produtor industrial, né? Eles têm uma pujante pecuária, tá? Você pode perceber aí que essa pecuária, tanto a pecuária quanto a agricultura, a agropecuária canadense, ela é uma pecuária intensiva, mecanizada, com alto uso de recursos, certo? Alta produtividade, são grandes produtores de grãos, certo? Produzem aí trigo, cevada, soja, tá? Milho, entre outros grãos. Tudo isso na fronteira com os Estados Unidos, né? Como eu estava dizendo para vocês, as grandes cidades canadenses acabam ficando ali também na fronteira, mais ao sul, né? Dentre as cidades que tem aí um grande destaque, né, a capital, Ottawa, certo? Que não é a maior cidade do Canadá, que fique bem claro isso, certo? Você tem uma cidade extremamente pujante, que é Vancouver, né? Que é uma cidade que tem um desenvolvimento técnico altíssimo, tá? É uma cidade que tem uma excelente qualidade de vida. Isso é um detalhe importante. O território canadense tem uma excelente qualidade de vida, um EDH elevadíssimo, certo? Que o transforma aí em uma das nações mais pujantes do mundo. Tanto é que faz parte aí do grupo das 7 nações mais desenvolvidas do mundo. Gente, entenda uma coisa. O Canadá é dependente dos Estados Unidos da mesma forma que os Estados Unidos são dependentes do Canadá. Um precisa do outro. Por isso eles são aí grandes parceiros econômicos. Galera, não deixa de dar o joinha aqui no vídeo. Segue o canal. Vocês vão ver que agora até o fim do ano tem muita coisa boa para vir e eu vou colocar para vocês aqui, vou postar para vocês muita revisão aí para quem vai prestar vestibular, para a galera que está afim de estudar e aprofundar seu conhecimento, tanto na geografia, quanto na história, quanto na sociologia. Vai ter bastante conteúdo para vocês. Valeu, um abraço e até a próxima, galera!